Unifimes, que é o @Centro Universitário de Mineiros, e também estamos ao vivo no Instagram, que é o @UnifimesOficial. E olha, nós também estamos ao ar nas páginas dos nossos parceiros, que são o Mercadão da Eletrônica, o Jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, a Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piraense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net lá de Costa Rica, Ideias Produções de Rondonópolis, Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página do Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, o Extra News e o PQ News, que ficam ali ao entorno da capital goiana. Bom, e hoje, lembrando, né, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar algum comentário, você pode estar mandando no nosso WhatsApp, tá? Que é o 649-9695-7612. E olha, hoje a gente vai falar sobre os direitos trabalhistas. Eu queria convidar o nosso entrevistado de hoje, ele é advogado, é especialista em direito do trabalho e processual do trabalho e gestão empresarial. Queria convidar o Vasco Rezende Silva. Bom dia, Vasco. Bom dia, William. Bom dia aos nossos amigos assistentes deste pioneiro programa da Unifimes, transmitindo aí ao vivo para todo o Brasil, né, da relação dos seus parceiros de transmissão. Nós já estamos aí em 4 estados, né, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. E olha que já tivemos participações de pessoas da Bolívia mandando perguntas aqui para a gente também. É um prazer. Vasco, o espaço é seu, se você quiser se apresentar. Pois não, eu quero agradecer à Unifimes, ao Departamento de Comunicação da Unifimes, na pessoa do William Silva, da Caroene, da Sandra e do Zaqueu, que estão pioneiramente levando à frente este projeto, né, o Todos contra o Corona, que será, por certo, o primeiro de muitos que a instituição há de viabilizar e entregar à nossa sociedade. Com certeza, a gente tem um intuito de levar a informação com qualidade para o nosso telespectador. Vasco, acho que para a gente começar, acho que nada mais óbvio, a gente tem 2 medidas provisórias novas, né, da relação de trabalho, trabalhista, que é a medida provisória 927 e a 936. O que elas estão trazendo para a população? Pois não, William. Obviamente que, no aspecto trabalhista, as 2 medidas provisórias, a 927, que foi editada em 22 de março, e a 936, que foi editada em 1º de abril, são as matérias que trazem alterações significativas, substanciais, nas relações trabalhistas. É necessário a gente fazer uma certa regressão aqui para contextualizar a própria edição dessas medidas, né? A gente teve, ainda no início de fevereiro, a Lei 13.979, onde ela tratou das medidas de enfrentamento nas questões de emergência da saúde pública em decorrência do corona. Essa foi uma legislação federal onde tratou das medidas de enfrentamento. Quando foi já agora em fevereiro, já no final de fevereiro, nós tivemos o decreto legislativo número 6, aprovado, obviamente, pelo Congresso Nacional, ou seja, aprovado pelas 2 casas federais, né? O Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Esse decreto, né, que foi ele é resultado de uma solicitação do presidente da República, foi para que houvesse o reconhecimento do chamado estado de calamidade pública. Uma vez reconhecido um estado de calamidade pública, possibilita-se
a utilização de diversas outras ferramentas que não poderiam ser utilizadas se não estivéssemos no estado de calamidade pública. Que o estado de calamidade pública, bem rapidamente, é o estágio seguinte a uma situação chamada de emergência. O que é o estado de emergência? Quando se declara um estado de emergência? É quando os entes federados, seja municípios, estados, né, as unidades federativas, os estados ou a própria União Federal, percebem que algo vai poder estorvar e atravancar os serviços públicos. Então, declara-se um estado de emergência. O estado de calamidade é quando já se constata que situações estão ocorrendo a causar seríssimos problemas na prestação do serviço público. E, nesse caso, especificamente, decorrente do nosso amigo. No caso, então, a gente tem duas, são medidas diferentes. Medida de estado de emergência e estado de calamidade pública. Nós nos encontramos, infelizmente, no estágio mais grave. Por quê? Porque o Estado, quando eu digo Estado, entenda, o Brasil, e aí entram os estados, Goiás, Mato Grosso, ou os municípios, mineiros, já está aí todos os municípios enfrentando isso aí. E esse decreto número 6, ele, em verdade, reconheceu o estado de calamidade pública, pessoal, para fins de flexibilização nas questões da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? É porque os senhores sabem muito bem que todo gestor público, né, presidente, governadores, prefeitos, diretores de instituições de ensino público, como a nossa Unifimes, estamos vinculados aí a uma questão de resultados fiscais. Então, para que isso pudesse ser flexibilizado, ou seja, para que o Estado pudesse drenar recursos para o enfrentamento do coronavírus em questões eminentemente da área de saúde, na área de vigilância sanitária, é necessário, então, foi necessária a edição desse decreto, onde se flexibilizou, o que é um dos malefícios, com certeza, gente, que nós teremos, porque isso vai, em outras palavras, aumentar o rombo nas contas públicas de nosso país. Só lembrando aqui, agora há pouco, a gente entrou atrasado hoje, só deixar esclarecido, nós tivemos um pequeno problema aqui de energia, tem uma queda de energia, a gente teve que fazer toda a configuração para poder entrar no ar. Possa ser que aconteça da nossa live cair, porque está chovendo, então está ventando aí, pode acontecer a gente perder o sinal, mas a gente vai restabelecer o sinal logo, logo, tá? O Vasco, o que muda nessas relações de trabalho nesse momento do coronavírus? Perfeitamente. Aí, adentrando especificamente nas medidas provisórias, foi editada há quase um mês, no dia 22 de março, a medida provisória 927, onde ela já tratou do enfrentamento dessas questões aí. Ela trouxe primeiramente, uma nova regulamentação para o que se definiu como teletrabalho, que é o trabalho à distância, o home office. O home office, né? Porque há uma distinção aí, home office é para aquele que trabalha em casa. Porque você pode ter um teletrabalho não necessariamente só trabalhando em casa, principalmente em cidades grandes, há ambientes hoje onde as pessoas compartilham ambientes para que possam trabalhar fora, né, fora da empresa. O que define a lei como sendo teletrabalho? É aquele trabalho preponderantemente prestado fora do ambiente da empresa. É esse que é o teletrabalho. Então, o que alterou na 927 para o teletrabalho? Ele já existia, entende? Nós não estamos inventando nada. Com a reforma trabalhista lá de 2017, do final de 2017, o artigos 750 lá da CLT, foi acrescido uma série de artigos lá prevendo o teletrabalho. E nele, agora, com a medida provisória, flexibilizou, porque o teletrabalho, antes da medida provisória, dependia necessariamente da anuência do empregado. Com a medida provisória, em função desse enfrentamento, da necessidade, aí, obviamente, do isolamento, etc. e tal, não foi oportunizado ao empregado dizer: eu não quero trabalhar em teletrabalho. O patrão determinou que ele trabalhasse, e era possível, ele se viu obrigado a trabalhar
remotamente, né, a trabalhar à distância. É uma medida de prevenção até para ele também, ou seja, né? É porque isso decorre da necessidade do isolamento, do distanciamento social, com certeza, para a segurança do próprio empregado. Porque houve a determinação do isolamento, como é que as empresas vão permanecer? Aquelas que, graças a Deus, é viável a prestação do serviço em teletrabalho, estão todas a vapor, estão todas a pleno vapor. Aliás, falávamos antes aqui, né, William, nós teremos, a partir de agora, uma série de alterações nessas relações, porque muitos empresários, muitos trabalhadores, colaboradores, empregados, vão perceber a possibilidade de trabalharem remotamente, sem aquela necessidade do deslocamento diário ao emprego, com a mesma produtividade, sem a necessidade de enfrentar um trânsito, nas grandes cidades, principalmente. Mas vamos falar de mineiros, né? Você ter que sair, tá chovendo. Não cria toda uma dificuldade para quem tem que se deslocar, para quem não tem um veículo. Então, não seria não só em Mineiros, mas principalmente nos grandes centros, que depende de transporte público. Normalmente carente de bons serviços públicos de transporte, e por aí vai. Além do teletrabalho, foi possibilitado também, William, a antecipação das férias. Ou seja, isso é uma situação que ela é diferente, porque aquele empregado que, mesmo que ele não tivesse o período aquisitivo, ou seja, o direito ao gozo das férias, mesmo aquele que tivesse 6 meses, ainda assim, em função desse decreto de distanciamento, a empresa pode antecipar as férias, ou seja, dar férias para ele. O que é isso? É uma medida para mitigar o prejuízo da empresa, porque quando eu dou férias para o empregado, o contrato continua, está interrompido, mas continua, os direitos são recolhidos, etc. e tal. Esperando-se que, obviamente, retomemos as atividades o mais breve possível. A cada dia a gente vê flexibilizações. O Estado do Rio de Janeiro, na semana passada, determinou por região, alguns municípios mais distantes da capital foram liberados, foi diminuído a questão do distanciamento. O governador de Goiás, no início da semana passada, aumentou também a possibilidade de trabalho de algumas outras atividades. Por exemplo, os profissionais liberais, foi dado a nós, advogados, contadores, etc., profissionais chamados liberais, poderem ter os seus escritórios funcionando, com limitações no atendimento. Então, mas já é uma flexibilização. Além das chamadas antecipações das férias, nós tivemos também, por essa medida 927, a questão das férias coletivas, que é uma ferramenta que já tem previsão na CLT, mas que foi também trazida agora à baila, porque é algo que, infelizmente, para muitas atividades, aí já entra mais a critério das, vamos chamar de médias e grandes empresas que tenham aí mais de 100, 200 empregados, a manutenção de um quadro de empregados com esta quantidade de colaboradores torna quase que inviável a manutenção da empresa sem que haja receita, sem que haja produtividade. E essas férias compulsórias, quanto tempo elas podem durar? Não houve alteração. O prazo das férias coletivas são os mesmos 30 dias. Os mesmos 30 dias. O que houve de interessante na medida provisória é que possibilitou-se que fizesse isso parceladamente. 15 dias e aguarda-se o decreto do governador para saber se vai aquela atividade voltar. Um ramo muito presente na vida cotidiana é o ramo da construção civil. As empresas de construção civil. O que acontece? Nós temos o exemplo em Mineiros de uma série de obras públicas em andamento, em decorrência de quê? Da exceção prevista no decreto do governador Caiado, ou seja, aquelas obras públicas que são consideradas essenciais, elas permaneceram. Então, há uma articulação, há toda uma pressão, obviamente, de setores da economia aí. Por quê? Porque a construção civil é um dos ramos que emprega mais pessoas na nossa cidade, em todo o Brasil. É uma atividade, a indústria da construção civil, ela é muito forte. Então, há toda uma busca para que essa atividade
tenha flexibilizado e retorne o mais breve a sua atividade. Então, voltando à questão das férias poderem ser partilhadas em 15 dias e 15, é em decorrência de se imaginar que, eventualmente, a empresa retomaria suas atividades. Se não retomar as atividades com 15 dias, aí poderia estender por mais 15, atingindo-se os 30 dias, aí começa situações novas que nós teremos que falar adiante. Ó, a gente está recebendo algumas perguntas ali, ó. Os contratos de estágio, eles podem ser cancelados em razão da pandemia? Não, a resposta para a pergunta, assim, quanto a cancelamento, não só o cancelamento, a rescisão de contrato, quer seja de estagiários ou até do chamado pequeno aprendiz, né, jovem aprendiz, ele pode ser rescindido, entende? O chamado poder potestativo do empregador, o patrão pode dispensá-lo. Não existe a vedação. O que existe é que essas normas a que eu me referi aqui na medida provisória 927 e 9936, elas se aplicam também para os estagiários e para os jovens aprendizes, ou seja, eles também vão poder ser colocados em férias antecipadas, eles também vão poder ser colocados em teletrabalho, eles também vão poder entrar em férias coletivas. E, obviamente, a questão do cancelamento seria aquele último estágio, né, da necessidade da empresa de ter que cancelar, né, utilizando o seu termo aí, que em verdade se tratará de rescindir os contratos. Ó, a gente tem mais uma pergunta lá, ó. Que hipóteses permitem reduzir os salários ou até demitir, visto que as empresas sofreram perdas em razão da pandemia? Certo. Aí a gente entraria especificamente, William, na medida provisória 936, porque ela criou o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Entende? Então, editou-se a medida provisória com esse propósito. De quê? De que, com a intervenção estatal, as empresas pudessem sobreviver. De que maneira que essas ferramentas foram criadas? A primeira delas diz respeito à chamada redução proporcional de salários e jornada de trabalho. Ou seja, você vai poder, o empresário pode reduzir a jornada de qualquer empregado em 25%, 50% ou 75% da jornada. Ah, mas espera aí, como é que funciona isso? Não. Então, o trabalhador trabalha no comércio, em qualquer atividade aí, e ele vai, através do chamado acordo individual de trabalho, né, onde existe nisso aí uma natureza de bilateralidade, ou seja, a concordância de ambas as partes para que isso ocorra. O patrão vai chegar e dizer, para nós está muito difícil, então nós vamos ter, para não fecharmos a empresa, nós vamos ter que reduzir o seu salário. Em quanto? Em 50%. Proporcionalmente, a sua jornada, que era de 8 horas diárias, vou reduzir para 4. Pela metade. Pela metade. E isso está previsto nessa medida provisória. Ah, pois não. Então, o cidadão que ganhava ali 2 salários, por exemplo, ele vai passar a ganhar, exemplificativamente, 1 salário. E essa diferença salarial? Aí é que começam os problemas. Aí vem a intervenção estatal. Com esse programa, né, que criou o benefício emergencial, ele vai, através do Instituto do Seguro-Desemprego, ter uma complementação desta receita, desta renda. Então, aquele trabalhador que tem reduzido o seu salário em 50% e a sua jornada de trabalho, ele vai passar a receber da empresa, né, porque ele vai estar trabalhando, gente, metade do expediente. E aquela outra metade que ele ficou sem trabalhar, ele vai ter que fazer o quê? Procurar, através deste acordo que é feito de redução, acordo este que tem que ser encaminhado pelas empresas ao Ministério da Economia, através de um provedor chamado Empregador Web, que todos os nossos colegas, amigos, contadores do Brasil já estão... primeiro, essa ferramenta não foi criada agora. Ela já existia antes. Né, para comunicações aí, de fornecimento de dados de trabalhadores. Nessa mesma ferramenta, o empregador, né, faz a comunicação para o Ministério da Economia, no prazo, aí entram as regras da medida provisória. No prazo de 10 dias,
Eu faço o acordo hoje, eu tenho um prazo de 10 dias para fazer essa comunicação. Por quê? Porque essa complementação da minha renda, do salário desse trabalhador que eu reduzi a jornada, ela vai existir, ela só vai ser recebida por ele a partir do dia que esse acordo for vinculado lá no Ministério da Economia, ou seja, é uma plataforma digital, obviamente, do Ministério da Economia. A empresa, o seu departamento contábil, envia essa informação, a contar daquele dia que houve o envio e o recebimento, obviamente, pelo Ministério da Economia. A partir daí, 30 dias, o trabalhador vai ter a complementação salarial depositada na sua conta. Então, ele vai fazer, e aí entram os problemas, porque ele vai receber o quê? O seguro-desemprego. E a gente precisa fazer uma ressalva para as pessoas entenderem que o seguro-desemprego, ele não é, infelizmente, uma ferramenta que garante a integralidade da remuneração da pessoa. Nós temos, por exemplo, um teto de R$ 1.813. Ninguém recebe mais de R$ 1.800 de seguro-desemprego. Você, que a gente sabe que fatura uns 10 mil aqui na Unifimes... quem me dera. Né? Você não, qualquer trabalhador que tenha uma renda superior aí a 2 salários mínimos, obviamente ele já estaria sendo prejudicado, porque o teto do seguro-desemprego é 1.800. Não bate o salário. Não vai atingir o salário dele. Não vai atingir o salário dele. E precisa ser dito que essa regra também, ela abrange algumas situações que diz respeito aos valores da remuneração. É que a medida provisória estabeleceu que aquelas empresas que tenham receita, que teve receita no ano passado de até R$ 4.800.000, elas podem fazer isso através do chamado acordo individual de trabalho. O William e o empregador. Aí eu estou falando William aqui, eu preciso fazer uma ressalva, porque não pode, porque essas regras não se aplicam ao serviço público. E a FIMES é uma instituição pública, uma fundação municipal. Então, não se aplica a servidores públicos federais, os do Estado, nem os dos municípios. Seria, nem no caso, só o privado. É o chamado seletista, é aquele que tem a azulzinha ali, a carteira de trabalho. Ela só se aplica a essa categoria, que é uma grande maioria dos trabalhadores. E, além desse aspecto, também há essa restrição, porque aquela empresa que que fatura mais de 4.800.000 ao ano, ela, para fazer essa redução, ou até mesmo a suspensão do contrato, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela vai ter que ter uma contrapartida, ou seja, o empregador, se ele tem um faturamento maior nessa proporção, ele vai ter que fazer uma contrapartida que seria, mesmo eu suspendendo o contrato de trabalho do meu colaborador, eu, empresa, ainda vou ter que pagar para ele 30% da remuneração dele. Acho que o nosso programa está chegando já aos seus prazos finais, os minutos finais. Acho que a gente não poderia deixar de falar a respeito das fake news. Como que as fake news têm afetado o trabalho do advogado nesse tempo? Porque estamos sendo bombardeados de informações falsas, né? Infelizmente, William, a fake news não é um fenômeno recente. Ele é um fenômeno que já se faz presente entre nós há muito tempo. Obviamente que o que ocorre hoje é que a proliferação das mídias sociais transformou isso em algo que parece rastro de pólvora, né? Uma pequena mentira contada ali, é aquela história, né? Uma mentira 1000 vezes contada, ela vai se tornar uma verdade. E ela não é multiplicada por 1000, ela é multiplicada por milhões. E isso é algo que as instituições hão de combater, têm que combater. A gente diariamente é bombardeado por interesses escusos, né? Interesses que a gente, mais das vezes, não fica sabendo verdadeiramente quais são, mas a gente sabe que isso interfere muito nas relações pessoais, nas relações de trabalho, né? A desinformação, pessoas que estão aí preocupados. Essa medida provisória 936, quando fala da suspensão do contrato de trabalho, gente, isso é uma medida necessária para se tentar preservar emprego.
Ontem ainda, William, bem rapidamente, já existia lá no Ministério da Economia 1 milhão de solicitação de recebimentos de benefício do seguro-desemprego proporcional. Os R$ 600 que está sendo pago. Não. Esse é outro. É outro. Tá. Esse é outro benefício. Eu estou falando de empresas que já fizeram aquela comunicação a que eu me referi, ao Ministério da Economia, ou seja, só que não era reduzindo o salário, era suspendendo o contrato. É aquele caso onde o trabalhador vai se afastar da empresa, efetivamente isso pode se dar até por 2 meses, e vai ficar recebendo a remuneração também através do seguro-desemprego. Ontem, em dados do Ministério da Economia, já existiam 1 milhão de trabalhadores solicitando o recebimento disso. Significa, em resumo, que são pessoas que verdadeiramente estão tendo perda salarial, por aquela explicação que eu dei a você na questão da redução do valor. Redução de horário e de salarial. E redução em função do teto do seguro-desemprego que ele vai receber. Mas, pelo menos, está se garantindo algo para ele sobreviver durante esse período. Imaginamos, né, a medida provisória prevê que isso possa ser feito por até 2 meses, 60 dias, essa suspensão, que é um prazo, queira Deus, com a bênção de Deus, que a gente consiga superar esse momento ímpar, esse momento inesperado de enfrentamento do coronavírus. Vasco, infelizmente, o nosso papo aqui está muito bacana, acho que dá para a gente ficar horas aqui falando sobre isso. Tranquilamente. Mas, infelizmente, o nosso horário se extinguiu já, até a gente estender um pouquinho mais devido ao problema técnico que tivemos no começo. Mas a gente vai pedir para o Vasco aqui estar respondendo as perguntas no Facebook, se possível. Perfeitamente. Que temos várias perguntas aqui no Facebook, então assim que acabar o programa, ele vai tirar um tempinho aqui para responder todos que fizeram a pergunta lá na nossa rede social e também lá no nosso Instagram, tá? Então fica aí o nosso Facebook, que é o Centro Universitário de Mineiros, e também o nosso Instagram, que nós começamos desde ontem a fazer a transmissão pelo Instagram também, que é o @unifimsoficial. Bom, nós voltamos amanhã às 9 horas da manhã, horário de Brasília. E caso você tenha dúvidas, pode estar mandando nosso WhatsApp que está aparecendo aí, que é o 64 99695 7612. Bom, amanhã a gente volta com a professora, ela também é professora aqui da Unifimes, ela é médica, doutora, a Melissa Carvalho Martins, para estar trazendo mais esclarecimentos sobre a saúde das pessoas. Então, nós voltamos amanhã. Fiquem todos com Deus e tenham um bom dia.